Porto Alegre, 22 de dezembro de 2022. Estamos terminando o ano e essa época que se apresenta agora é férias. Nas férias, os pais têm uma certa preocupação o que fazer com as crianças. Então hoje nós vamos dar uma sugestão de atividade física e entretenimento para as crianças e para melhorar a qualidade de vida. Eu estou aqui com o professor Jerônimo Barbeiro Gonzalez. Tudo bem, Jerônimo? Tudo bem, Zé? E o professor Jerônimo é faixa preta, segundo grau de Jiu-Jitsu. Nós vamos conversar sobre hoje, nosso assunto é Jiu-Jitsu para criança, Jiu-Jitsu Kids. Jerônimo, conta aqui para nós, quanto tempo tu faz Jiu-Jitsu? Quanto tempo está Jiu-Jitsu na tua vida? Faço Jiu-Jitsu desde os meus 10 anos de idade e eu faço há 17 anos Jiu-Jitsu. E faixa preta, tu é há quanto tempo? Eu sou faixa preta já há 6 anos. 6 anos. 6 anos, completei esse ano, no final do ano, 6 anos de faixa preta. Bom, na época que tu treinava, que tu era aluno, tinha essa divisão, essa preocupação com kids? Tinha... Quando eu entrei com 10 anos, eu entrei na academia Shootbox, foi a primeira academia que eu entrei para fazer Jiu-Jitsu. E era Jiu-Jitsu, não existia nem divisão de treinos para iniciante, intermediário, avançado, como a gente faz hoje aqui na academia. Era simplesmente Jiu-Jitsu, todo mundo misturado, inclusive não tinha criança. Eu fui assim durante assim muitos e muitos anos, talvez 5, 6, 7 anos assim da minha vida, a única criança que praticava Jiu-Jitsu. Então eu fazia rola só com a galera, demorei muito tempo para conseguir me adaptar pela questão da força, tamanho, mas depois também foi um facilitador na hora de eu competir, né? Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer ao Centro de Lutas da Marcos PR por estar nos cedendo o horário, o espaço aqui para a gente conversar. Te agradeço a atenção, porque o Jerônimo é pai, então esse horário de almoço é um horário que tu também tem para ficar com o Ravi. E vamos lá, o que a gente tem aqui? O Matei, tá lá, o Matei de Abu Dhabi. Matei, um grande abraço. Matei, um amigo nosso, faixa preta lá de Abu Dhabi. Que bacana, Matei tá aí. O Matei é pai também, deve ter essa preocupação e já deve estar encaminhando a gurizada dele pro Gil. Jerônimo, quantos horários de kids a gente tem hoje aqui na Marius PR? A gente fala da Marius PR, Zona Sul de Porto Alegre, tá, pessoal? Aqui na Marius PR hoje, quantos horários de Gil a gente tem para kids? A gente tem, por enquanto, segundas, quartas e sextas às 10 horas da manhã e de segunda a quinta às 18h45, né? E nesses kids... Todos os dias? Todos os dias. Nesses kids, a gente tem eles divididos por Kids 1 e Kids 2, né? Kids 1 a gente faz de 3 a 7 anos, então a gente começa a atender a partir dos 3 anos de idade e depois Kids 2 dos 8 aos 11 anos. Para 2023, agora a gente está com um planejamento muito legal de dividir esses treinos. Uma academia aqui é uma academia muito grande, a gente tem 2 tatames e em 2023 tem um planejamento de talvez abrir um 3º tatame aqui na academia. A gente consegue fazer essa divisão de que a gente conseguir ter um treino próprio para Kids 1 e um treino próprio para Kids 2. Porque hoje, como é que a gente faz? A gente coloca todo mundo no tatame, Kids 1, Kids 2, então fica ali uma faixa etária de 3 a 10 anos, mais ou menos, e a gente acaba dividindo na parte técnica, metade do tatame para Kids 1 e metade do tatame para Kids 2, e na hora da brincadeira a gente junta todo mundo, né? Mas para a aula ficar mais interessante para 2023 é um planejamento que nós temos aqui de conseguir fazer aulas no mesmo horário, 18h45, né? Só que em tatames diferentes. Boa. Então assim, isso já vem ao encontro do que eu ia te perguntar agora, que era a partir de que idade que as crianças estão aptas a praticar o jiu-jitsu? 3 anos de idade. 3 anos de idade, a criançada já tem o discernimento. Já tem um mínimo de discernimento, né, de entendimento, para começar a aplicação da disciplina, né, que é uma das bases mais importantes que nós temos dentro do jiu-jitsu. Boa, Jerônimo. E assim, os valores desenvolvidos com as crianças? A gente tem muitos valores dentro do jiu-jitsu aqui, né? Jiu-jitsu, inclusive, eu digo que deveria ser quase um esporte, quase não, deveria ser um esporte obrigatório dentro das escolas, assim como em alguns países já está sendo, né? Mas nós temos disciplina, noção de hierarquia, né, que é muito importante, organização,
nós temos também, entre outros, vários, né, princípios importantíssimos que a gente expõe e consegue transferir para as crianças que começam a treinar o jiu-jitsu aqui nessa academia. E eu não gosto de falar o jiu-jitsu falando assim por outras academias, né? O jiu-jitsu em si ele é um esporte muito bom, mas a nossa metodologia que a gente apresenta aqui nessa academia, ela é sim uma metodologia bem montada e diferente de qualquer outra academia que tenha, pelo menos aqui no Brasil, né? Uma coisa que a gente traz muito de fora, Estados Unidos, Abu Dhabi, Europa. A nossa equipe aqui é uma equipe muito estudiosa, né, Zé? Sim. Então a gente consegue trazer muito material de fora para conseguir aplicar aqui no Brasil e conseguir realmente fazer uma academia onde funcione de uma forma diferente, né? Porque o ideal aqui é como aqui a gente funcione como se fosse uma escola, né? A gente não quer ser uma academia de jiu-jitsu onde, o que tu vai aprender aqui? Jiu-jitsu. Não é só isso. É uma escola formadora. Exatamente, uma escola formadora de princípios, onde tu vai aprender jiu-jitsu, com certeza, mas a nossa base, ela vem muito mais forte pela questão dos princípios que são passados. Tá, Jerônimo, assim, agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu sou pai, apesar de meu filho ter já 25 anos, né? Mas assim, se eu tivesse um filho pequeno hoje, a preocupação como pai, a que eu teria seria a seguinte: como é que é trabalhado esses valores das crianças? Porque assim, o jiu-jitsu, além de um esporte, também é uma competição, né? Onde a gente precisa do nosso colega para treinar, a gente não consegue treinar sozinho, né? Mas como toda competição, existe um vencedor e um perdedor, né? Como é que é trabalhado a cabeça do Kids quando ganha e quando perde? Como é que é passado isso da tua experiência de competidor, da tua experiência de professor e agora da tua experiência de pai? Como é que vocês trabalham isso com as crianças? Eu vou assim colocar um ponto de vista antigo, que foi o que eu aprendi, né, quando eu comecei no jiu-jitsu. Então, por exemplo, assim, quando eu ia competir e eu perdia, o mestre olhava para mim e falava assim: olha só, segunda-feira eu te vejo na academia, tu vai treinar tudo aquilo que tu errou, né? Então a gente ficava com aquele sentimento de derrota muito forte, mas também ficava com aquele sentimento de, eu consigo ajeitar isso, no próximo campeonato eu chegar melhor. Superar isso aí, exatamente, superar obstáculos. E isso foi muito importante durante a minha formação, porque quando a gente chega aqui nos Kids, apesar de a gente não ser uma academia incentivadora e própria para a competição, e nós temos muitos competidores, que inclusive esse ano nós batemos recordes de Kids que venceram campeonatos. Nós tivemos alguns Kids alguns quase todos, né, que ficaram o ano inteiro invictos, né? Nós temos um Kids aqui que é o Lorenzo, que competiu o ano inteiro sem levar um ponto. Deixa eu te interromper então. A academia ela não visa criar competidor. Não apesar de ter uma equipe de competição. Exatamente. Nós não visamos competidores, mas nós temos treinos para isso. Nós temos horários específicos que fogem. Por exemplo, assim, nós temos horário do Kids, 18h45, tá? Mas, para quem realmente quer competir, nós separamos esses competidores e a gente tem um horário específico para quem quer competir. Que não vai atrapalhar o andamento Porque dos não é outros. o mesmo tipo de cliente, né? O competidor e o lifestyle, que a gente chama, né? O lifestyle ele está aqui para curtir, para se divertir, para ter interação social, para aprender a disciplina. O competidor, ele tem todos esses requisitos também, mas ele tem que fazer um treino mais duro, um treino mais exaustivo, né? Um treino que ele vai ter muita repetição, e isso às vezes acaba se tornando um pouco chato, né, de fazer, porque é muita repetição, e não é assim, 20, não, é 300 repetições para cada lado, ou seja, fica ali 40 minutos repetindo uma técnica só. Acaba se tornando um pouco chato, por isso que são poucos que conseguem e tem essa determinação, e tem que ser num horário diferente. Como é que fica assim, porque eu, como praticante de jiu-jitsu, eu reconheço que existe uma terminologia específica para a prática do esporte.
E como é que fica a linguagem e a comunicação com os kids? Porque eu vi numa aula que existe todo um cuidado de associação com animais e coisas fáceis deles assimilarem os movimentos. Como é que funciona isso aí? Exatamente. Aqui na MarisPR nós temos um treinamento semanal que eu passo para todos os professores para eles conseguirem entender a questão de linguagem com os kids, a questão também de treinamento, né? O porquê que é passado cada coisa, como é que funciona, como é que eles reagem, como é que eles podem reagir, a gente pode retratar essa reação para não gerar um conflito, né? Uma tristeza. Então, os nossos treinos, dentro da nossa metodologia, para tu entender um pouco, Zé, nós temos assim, para cada nível, por exemplo assim, Kids 1, Kids 2, daí depois entra o adulto iniciante, adulto intermediário, nós temos mais ou menos, tá? Eu não vou te dar um número exato porque eu não sei, mas nós temos mais ou menos 300 aulas já montadas do início ao fim, de como os kids, já falando dos kids, nós temos que passar a questão aquecimento, técnica, brincadeira, depois o rola. Então tudo isso é montado, bem planejado, pensado e é treinado por todos os professores, né? Como é que funciona? Nós temos os animais que a gente usa de aquecimento para os Kids 1. Os Kids 2 já não fazem mais tantos animais. E os animais, eles são movimentações que imitam vários animais. Aí a gente tem gorila, tigre, sapo, coelho, tem vários. Essa movimentação ela é muito importante para a construção de musculatura, para a cognição dos kids, para eles conseguirem, depois que eles começarem a treinar mais jiu-jitsu, desenvolver certos tipos de movimentos que são difíceis, não são naturais, né, do ser humano. O jiu-jitsu tem isso, né? A gente reage a partir de movimentos naturais nossos, mas dentro do jiu-jitsu a gente entra com a técnica. Né? E a técnica ela não é um movimento natural, ela é um movimento que leva a um certo entendimento de cognição, principalmente, que a gente tem que desenvolver, e para os kids é mais difícil ainda, porque eles não estão acostumados a fazer nada. Geralmente eles vêm sem fazer nenhum esporte, né? No máximo futebol, aquela brincadeira no recreio do colégio. Então é difícil para eles, por isso que eles têm que passar por todos esses animais primeiro, para eles irem pegando a musculatura, irem pegando a cognição, o entendimento. Daí depois eles começam com a técnica, e as nossas técnicas todas são feitas de forma lúdica também. Então nós temos assim, por exemplo, a técnica 1 da metodologia do Kids 1 é mãos de Homem-Aranha. Como é que ela funciona? A gente chega na montada, abraça a cabeça com uma mão, a outra mão a gente deixa espalmada no chão, como se fosse a mão do Homem-Aranha para colar. Então eles já veem uma certa graça nisso, já começam a fazer eles começam a gravar melhor. Exatamente. Por associação. Por associação eles conseguem gravar melhor e acabam aprendendo, se divertindo, né? Mas o mais importante de tudo isso, Zé, é o que? É eles aprenderem realmente jiu-jitsu. Porque a grande deficiência que eu vejo hoje em dia das escolas de jiu-jitsu, em outros lugares, é o que? É muito lúdico, mas é lúdico em exagero. Então as crianças vão para lá como se fosse para uma recreação, né? Acabam só brincando e não tendo entendimento do jiu-jitsu. Por quê? Porque na hora de passar a técnica, vai ser uma técnica de jiu-jitsu. Então acaba se tornando uma coisa chata, eles acabam não querendo fazer. Então aqui a gente conseguiu transformar a aula inteira de uma forma lúdica, mas sempre pegando e pisando em cima da técnica, que é importante para eles. Não abrindo mão da técnica. Não abrindo mão da técnica, exatamente. Professor, eu queria saber assim, ó, como a gente está falando de kids e fundamentalmente os pais têm que estar envolvidos, porque eles não conseguem vir sozinhos para a academia. Como é que é a relação assim, ó, pais e filhos no jiu-jitsu? Os pais participam, os pais, a gente está agora aqui numa antessala, né, separado atrás onde está o dojo da academia. Então tá, os pais participam, os pais se interessam, existem, os pais largam aqui e vão embora. Como é que funciona a rotina aqui? Nós temos vários tipos, né? Vale lembrar aqui e falar que é muito interessante que o nosso mestre Elias, né, ele criou, né, o treino pais e filhos nos kids. Então como é que funciona? Os pais podem subir junto com os filhos no tatame
sem ter que se comprometer com realmente o jiu-jitsu, né? Eles sobem ali para se comprometer com os próprios filhos, para ter um momento de interação. Porque o que acontece, né? Hoje em dia, com rotina pesada, os pais geralmente trabalham, deixam os filhos na escolinha, aí quando eles vão buscar, já levam o filho numa atividade, ao invés de eles ficarem só olhando ali, de longe, eles podem subir no tatame e ter essa interação, essa troca, essa conexão com o filho, para poder aprender juntos e se divertirem juntos, né? Então esse é um ponto muito interessante e que faz muito sucesso aqui na academia. E o mais legal ainda é que os pais, quando eles começam a treinar com os filhos, eles passam depois a treinar jiu-jitsu. É o que eu ia te perguntar agora. Exatamente. Então, assim, dentro, tu consegue me quantificar quantos por cento dos pais que são depois, porque assim, ó, eu entrei no jiu-jitsu por causa do meu filho, né? Eu dava aula no mesmo horário que ele fazia jiu-jitsu e acabei entrando em função dele. Quantos por cento dos pais que trazem os filhos para cá acabam entrando depois para o jiu-jitsu? Eu não tenho uma porcentagem exata, tá? Porque eu nunca fiz essa conta, mas assim, pensando de cabeça... Mais de 50%? Mais, com certeza. Com certeza, mais de 50%, com certeza. Os pais, eles acabam participando com os filhos e logo em seguida, né, termina às 19h45 e às 19h45 já inicia o próximo treino, que é o treino adulto. Sim. Né? Aí como nós temos 2 tatames, nós temos o intermediário aqui e iniciantes no outro, né? Então os pais acabam ficando, né? E como nós temos muito espaço na academia, a academia é grande, os filhos ficam brincando pelo cantinho aqui da borda do tatame, né? E a gente consegue trazer os pais para o treino já. Como é que tem o Gustavo está perguntando aqui, meu filho treina na Mário Sperry e adora as aulas, novas amizades e muito aprendizado. O que eu ia te perguntar, obrigado, o que eu ia te perguntar é o seguinte, existe um grande nível de fidelização do aluno depois que ele entra, ou o aluno ele entra e fica um tempinho e vai embora? Como é que é essa relação do Kids com a prática do esporte? Isso já entra numa parte mais empresarial da academia, né? E é uma parte importantíssima, que é a fidelização do aluno. Né? Tá, eu estou te perguntando assim, ó, do ponto de vista como pai. Tá? Como pai? Como pai. Assim, ó, eu estou em casa assistindo a nossa live e tô vendo os caras conversar aí sobre jiu-jitsu e não tinha pensado nisso. De repente é uma boa para o meu filho que agora está entrando em férias, e isso já vem a nossa próxima pergunta, que se existe a possibilidade deles entrarem agora, com certeza, em janeiro, começarem mesmo estando em férias, né? Mas assim, ó, qual é a garantia que não existe garantia, mas será que o meu filho vai gostar e vai continuar a partir de março, quando entrar no colégio? Como é que fica isso aí? Qual é a preocupação que a academia tem? Tá, querendo dizer assim, ó, quantas pessoas entram e ficam e quantas pessoas experimentam e saem. Exatamente. Tá. Nós temos uma taxa bem alta nesse quesito assim, de aderência, fidelização de alunos, na questão porque a gente oferece 3 aulas experimentais, né? Geralmente as academias oferecem uma, a gente oferece 3 porque a gente sabe que o jiu-jitsu é um esporte que tu precisa ter uma iniciação. Não é, por exemplo, assim, não estou querendo falar mal. Não sim, é isso. É um esporte, por exemplo, assim, musculação tu chega, faz a tua primeira aula, a tua segunda, terceira, quarta, quinta, geralmente vai mudar os pesos, vai mudar os movimentos, mas sempre vai ser mais ou menos a mesma coisa. O jiu-jitsu ele já muda um pouco na questão de que as tuas primeiras aulas, tu precisa aprender a base dele, que é a base que a gente chama de ukemi, né? E nesse ukemi, tu vai aprender a cair, tu vai aprender a rolar, tu vai aprender a te movimentar, porque tu precisa disso para não te machucar durante os treinos. E essa parte que a gente apresenta para os alunos logo que eles entram é a mais fundamental de todas, só que é a parte também que gera um pouco de frustração. Porque eles olham as outras crianças brincando, eles dizem, eu também quero rolar. Rolar é a luta do jiu-jitsu, né? Eu quero rolar logo. E a gente não deixa os alunos rolarem desde o início. Eles demoram cerca de 2, 3, às vezes até 4 semanas para conseguir começar a rolar, né? Mas isso para a questão de preservação deles,
né? Com isso, a gente não consegue, a gente consegue trazer e manter os alunos de uma forma mais constante, né, Zé? Então, o que eu posso dizer? Se eu fosse te falar assim em porcentagem, ou em números, melhor, de 100 alunos que entram, 85 ficam, né? Aí tem a questão também assim, ó, e por quanto tempo eles ficam? Sim. Né? Que é uma parte importante também de estimular o aluno, daí já entra também em outro assunto, mas sim, de todos que entram em aulas experimentais, de 100, 85 ficam, pouquíssimos não existe assim uma época do ano para entrar, não é como colégio, né? Não existe. A época do ano que ele entrar, ele vai passar por um processo de adaptação independente do mês. Independente do mês, cada aluno é tratado de forma individual. Certo. Não tem assim, não é aquele tudão. Cada aluno recebe um tratamento individual na iniciação e depois eles entram no grupo e daí já adaptados conseguem treinar em grupo, né? E dentro do... Deixa eu falar uma coisa importante aqui, Zé. Inclusive, esse mês nós batemos recorde de aderência na academia na questão de entrar aluno em dezembro. Então, assim, nós tivemos muitos alunos que iniciaram nesse mês, o que é uma coisa diferente, porque geralmente o que acontece? As crianças entram em férias, elas querem ir para a praia, elas têm as férias do colégio, né? Elas querem sair. Alguns alunos levam ainda, tipo assim, férias do colégio também é férias do jiu-jitsu, que eu discordo, né? Porque o jiu-jitsu ele é uma diversão e um esporte, então teria que sempre fazer. Sim. Mas tudo bem, alguns alunos ainda fazem isso, mas aqui, pela questão da gente estar com uma metodologia muito boa, uma aula muito legal, muitos alunos entraram esse mês na academia. Eu acho que também isso se deve ao fato de que o Kids ele depende muito dos pais, né? Então, se os pais vão viajar, fatalmente ele vai ter que tirar, entre aspas, férias do jiu-jitsu, porque a família está viajando já. Com certeza. Mas assim, e como é que é feita assim a avaliação do aluno? Já o aluno agora, eu já como pai, que estou assistindo a live, já optei, bom, então tá, então meu filho, ele vai a partir de, hoje é quinta-feira, sexta-feira não vou nem esperar, ou hoje de tarde já vou vir aqui na Mário PR, ver os valores e tudo mais, então já vou matriculá-lo. Mas assim, como é que ele vai ser avaliado? Como é que o meu filho vai ser avaliado estando aqui? Como é que é o critério de avaliação para o aluno? Na verdade, a gente não faz uma avaliação de cada aluno, né? Na questão assim de rotular alunos. Sim. Né? Ele é observado diariamente. Ele é observado diariamente. Mas claro que quando ele inicia, cada aluno tem o seu jeito, a sua forma de ser, né, Zé? Então, por exemplo, assim, tem alguns que são mais disciplinados, outros menos. Tem alguns que têm que perder mais peso, outros menos. Tem alguns que têm menos cognição motora, tem outros que têm mais. Então, tudo isso a gente observa. E o que é muito legal é que durante o nosso QMI, que é a parte de aquecimento dos animais, ali, como eu expliquei, nós observamos exatamente isso. Então a gente faz uma ficha de cada aluno, mas essa ficha ela não é exposta, né? Sim. Ela fica apenas para os professores. Claro. Então, por exemplo, assim, chega lá o professor, olha lá, ele sabe assim que tem um aluno lá, o Matheus, tá? Exemplo. E o aluno Matheus, é um aluno que é gordinho, ele sofre bullying, ele tem dificuldade nas movimentações, então a cognição dele não é muito boa. Então a gente já sabe assim, o objetivo do Matheus é perda de peso, é ganho de autoestima e ganho de cognição motora. Tá, deixa eu dar uma pausa aqui. Tá. Vamos voltar no Matheus. Então o Matheus, só que ele sofre bullying lá fora. Na rua, com certeza. Na rua. No colégio. Certo, porque aqui aqui eu noto que existe uma união entre os alunos, né? Eles se tratam quase como irmãos, assim, Com certeza. né? E o bullying aqui não acontece. Nunca. Eu já presenciei isso aí. Tá, então, assim, essa característica é importante que os pais passem para vocês a característica deles serem introvertidos, serem extrovertidos. Alguns pais passam, alguns pais mais raros.
a maioria não fala nada. Ou porque não sabe, ou porque talvez sintam um constrangimento na hora de falar a questão das limitações dos filhos. Isso é observado entre vocês observado e o próprio aluno fala, né? Às vezes, eles falam, mas é mais observado entre os professores, né? Então, por exemplo, assim, na hora da posição, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Pô, eu sei que o Joãozinho, ele tem uma dificuldade motora na questão de controlar os dois lados do corpo, porque o jiu-jitsu tem disso, né? Às vezes a gente tem que movimentar o pé esquerdo e a mão direita ao mesmo tempo. Então a gente vai dar uma ênfase, uma atenção maior no momento que acontecer isso, né? Tem, por exemplo, assim, quando a gente faz o treinamento com os professores, a gente passa alguns avatares, né? Então, assim, a gente tem o avatar gordinho, igual o que eu te falei, gordinho, que sofre bullying e tem dificuldade motora. Aí a gente tem o outro que é o alto, descoordenado e meio avoado. Aí a gente tem o chorão, entendeu? A gente tem vários avatares e a gente está pronto para receber qualquer tipo de aluno. Inclusive nós temos alunos autistas, né? A gente recebe, a gente está pronto, treinado, capacitado para poder receber esse tipo de aluno, né? Então isso é muito legal, porque a gente sempre vai estar pronto e é muito difícil de termos surpresas nesse sentido, né? Assim, se espantar, esse aluno aí tá difícil. Não, a gente não tem isso, né? A gente sempre está pronto. Inclusive nós temos aí, em média, estamos quase com 100 crianças aqui na academia, né? 100 kids, que é um número bem grande para treinamento kids, apesar que o treinamento kids para jiu-jitsu é uma coisa relativamente nova, né? Então a gente tem tudo que é tipo de avatares aqui, né? De crianças, e a gente consegue dominar todas elas e passar o que é importante, porque o jiu-jitsu tem a oferecer para elas. Bom, Jerônimo, o nosso ano está acabando, né? Então assim, janeiro está batendo na porta aí, 2023. Eu como pai, voltando para o meu exemplo, que eu estou em casa assistindo a live, eu como pai, eu posso então escolher o jiu-jitsu como opção de atividade de férias, e daqui a pouquinho essa atividade vai se prolongar durante o ano e vai entrar dentro da rotina do meu filho. Qual é o recado que tu teria hoje para dar para os pais que estão nos assistindo em casa e para as crianças que também estão assistindo em casa, porque assim, o jiu-jitsu ele também, a gente não vamos tapar o sol com a peneira, o jiu-jitsu também é uma arte marcial ou uma filosofia de vida que também foi muito criticada há anos atrás, né? Hoje é bem diferente do que se imagina, ou se imaginou. Mas assim, qual é o recado que tu tem para dar para os pais hoje que estão nos assistindo, e principalmente os pais que ainda não têm filho praticando jiu-jitsu? Tá, vamos por partes aí, então. O jiu-jitsu foi um esporte muito criticado, com certeza, e até hoje é. Eu não gosto, como eu disse antes, de falar por outras academias. O jiu-jitsu em si ele é um esporte perfeito, né? Para mim, na minha opinião. Ele é um esporte que todos deveriam praticar, né? Mas eu já vou chegar nesse ponto. Eu não falo por outras academias, eu digo assim, quer praticar jiu-jitsu, quer trazer o seu filho para treinar jiu-jitsu, venha para essa escola. Eu não estou falando porque ela é minha, eu estou falando porque aqui o tratamento é organizado e diferente. Quer testar, vem fazer uma aula experimental aqui e depois faz uma aula experimental em outra academia. Eu tenho certeza absoluta que todos vão perceber a diferença, tá? Agora, um recado que eu daria para um pai é: todos os filhos deveriam ter como requisito o jiu-jitsu nas suas vidas. Requisito, é como se fosse assim, todo mundo tem que fazer escola, tá bom, todo mundo tem que fazer o jiu-jitsu também, porque ele é o único esporte no mundo que vai te trazer todas as habilidades que uma arte marcial pode te trazer, além da confiança, além da disciplina, da noção de hierarquia, do respeito. O esporte traz tudo isso, o jiu-jitsu traz tudo isso de uma forma muito completa, né? Muito completa. E nós temos aqui vários cases de alunos
que eram muito indisciplinados, que não gostavam de esporte, que hoje se transformaram e se tornaram crianças melhores. E o melhor de tudo isso é, quando eles crescerem, eles vão ser adultos diferentes, eles vão ser pessoas mais confiantes. E o jiu-jitsu ele tem disso, né? Porque ele se estende para a vida, ele se estende para o trabalho, ele se estende para a família. Então é o respeito, tá? O respeito dentro do tatame, tá? Mas também tem um respeito fora do tatame, tem um respeito com o avô, com a avó, com a mãe, com o pai, com a tia. Tem daí a disciplina, tem a disciplina dentro do tatame, mas depois eles levam a disciplina para a alimentação, levam a disciplina para o trabalho, levam a disciplina para o colégio. Então o jiu-jitsu ele se estende para fora daqui do tatame. E isso é o mais interessante. Uma coisa que fica, que chama atenção é que assim, ó, o jiu-jitsu é uma arte marcial de defesa pessoal. Então, como o nome diz, é defesa pessoal, não é ataque pessoal. Então, pessoal, fiquem tranquilos. Os filhos de vocês não vão sair batendo em todo mundo, nem vão se tornar agressivos, é justamente ao contrário. Eles vão aprender a se defender. Exatamente. Inclusive, geralmente, né, quando uma criança ela é agressiva, é porque ela tem medo de, ou ela tem medo de outros agressores, por isso ela se tornou agressiva, ou ela foi muito agredida e acaba se tornando agressiva por conta das agressões que sofreu. Sim. Quando a gente pratica o jiu-jitsu, a gente aprende o autocontrole, né? Então, apesar de se tornar uma pessoa que sabe arte marcial, ou seja, sabe se defender, tu não perde o tempo, falar de uma maneira assim bem chula, né? Tu não perde o tempo com outras pessoas que não entendem a arte marcial, se defendendo delas, ou se defendendo, nem digo, agredindo elas, né? Eu sou um caso, né? Eu entrei na arte marcial porque eu lá pelos meus 7, 8, 9, 10 anos apanhava muito na rua. Aí eu falei assim, chega, né? Não dá mais, vou entrar para uma arte marcial, porque eu preciso me defender. Aí foi muito legal isso, porque alguns anos depois eu já estava praticando, eu encontrei os caras que me agrediam, saí que eu fiz, nada. Eu olhei para eles e falei assim, por que eu vou perder meu tempo batendo nesses caras aí se eu sou muito melhor que eles? Então esse é o pensamento, né, que quem pratica jiu-jitsu e arte marcial em si traz isso, mas o jiu-jitsu eu acredito que um pouco mais traz, né, é a questão de autocontrole, autoconfiança, a ponto de que tu não vai precisar agredir uma outra pessoa para se provar ser melhor, porque tu já sabe que tu é melhor, tu já sabe do que tu é capaz, e isso tu pratica dentro do tatame. Jerônimo, muito obrigado, a nossa live está chegando no final. Eu queria agradecer a vocês por estarem conosco até agora, no horário de vocês de almoço. Jerônimo, obrigado, valeu, irmão. Valeu, pessoal, muito obrigado, até uma próxima, um grande abraço.